Agora, quais são os requisitos que eu devo cumprir para progredir de regimes? Vamos lá, analisar aí os requisitos. Requisitos, então, da progressão de regimes. Pessoal, vai depender do crime, vai depender da pessoa, tá? Vai depender, então, da natureza do crime aqui, ou até do regime. A depender do regime, a gente vai criar requisitos específicos aqui. Beleza? Então, ó, do regime fechado para o semiaberto, alguns requisitos. Do semiaberto para o aberto, a gente adota os mesmos requisitos e mais alguns. Tem alguns requisitos específicos quando a progressão for para o regime quê? Aberto, beleza? Vamos lá então. Primeiros requisitos aqui é no caso de crime comum. Para eu progredir de regimes aqui, quais são os requisitos? Nós vamos encontrar os requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Quais são os requisitos? Qual é o requisito objetivo? É o cumprimento de pena, o prazo de cumprimento de pena. Quanto tempo de pena eu devo cumprir aqui? 1/6 no mínimo de pena. Cumprir 1/6 no mínimo de pena, esse é o requisito quê? Objetivo. E tem que cumprir também o requisito subjetivo, eu tenho que estar no bom comportamento. Então, olha pessoal, são basicamente dois requisitos que eu devo cumprir aqui. Cumprir 1/6 de pena, esse que é o chamado requisito objetivo. Requisito objetivo. E o segundo requisito aqui é estar no bom comportamento atestado pelo diretor do presídio, diretor aqui do local, tá? Esse que é o chamado requisito subjetivo. Então, requisito objetivo e aqui requisito subjetivo. Belezinha? Agora eu pergunto, pessoal, é necessário o exame criminológico? Não é necessário o exame criminológico. Bastam, então, esses dois requisitos. Objetivo, 1/6 de pena. Subjetivo, bom comportamento atestado pelo diretor. Mas o STJ entende que, no caso concreto, o juiz pode determinar a realização de exame criminológico mediante decisão que fundamentada. Esse entendimento está previsto na súmula 439 do STJ, tá? 439 do STJ, que é o exame criminológico mediante decisão fundamentada para que haja o quê? A progressão de regimes. Ficou claro aqui, pessoal? Anote então nos cadernos aí, no caso de crime comum, vamos lá? Primeiro, requisito objetivo, cumprir pelo menos 1/6 da pena. Cumprir pelo menos 1/6 da pena. Por exemplo aqui, pessoal, suponhamos que o indivíduo foi condenado a 12 anos. 12 anos, qual é o regime inicial? Muito bem. 12 anos aqui, regime inicial será o fechado. Quanto tempo ele deve cumprir para progredir de regimes se tratar de crime comum? Neste caso aqui, pessoal, ele vai ter que cumprir 1/6 de pena. 1/6 de pena de 12 dá quanto? Dá 2 anos. Então, ele vai ter que cumprir aqui 2 anos para progredir de regimes. Cumpriu 2 anos, já pode ir para o semiaberto, desde que haja o requisito quê? Subjetivo. Anote então nos cadernos aí, requisito subjetivo. O condenado deve estar no bom comportamento, atestado pelo diretor. Atestado, então, pelo diretor. Belezinha? Anote agora a observação da súmula 439 do STJ. Anote aí. No caso concreto, o juiz pode determinar a realização do exame criminológico, mediante decisão fundamentada, para que haja progressão de regimes, beleza? Pessoal, o indivíduo ele tem direito à progressão a partir de que momento? A partir do momento que ele cumpriu os requisitos, e não da decisão. Suponhamos que ele cumpriu os requisitos aqui, 2 anos, só que ele ganhou o benefício somente 1 mês depois que o juiz decretou. Pergunto, eu vou recomeçar a contar o prazo aqui, interromper o prazo para a próxima progressão de regimes a partir da decisão do juiz que determinou a progressão ou a partir do momento que ele já tinha cumprido os requisitos? Muito bem, a partir do momento que ele já tinha cumprido os requisitos. Belezinha, pessoal? Fechou? Bem, então, no caso de crime comum, 2 requisitos básicos, ó.
cumprimento de um sexto da pena e bom comportamento atestado pelo diretor. É possível fazer o exame criminológico? Sim, mediante decisão fundamentada do juiz. Pessoal, agora no caso de crimes contra a administração pública, a gente já viu aqui, ó, no caso de crimes comuns. Agora eu quero saber no caso de crimes contra a administração pública, beleza? Crimes contra a administração pública, a gente vai visualizar aqui os mesmos requisitos. Requisito objetivo, cumprimento de um sexto da pena pelo menos, e requisito subjetivo, bom comportamento atestado pelo diretor. Anote tantos cadernos aí, pessoal. Requisito objetivo, cumprimento de pelo menos um sexto da pena. Cumprimento de pelo menos um sexto da pena. E o requisito subjetivo? Requisito subjetivo, bom comportamento carcerário atestado pelo diretor. Bom comportamento carcerário atestado pelo diretor. Mas eu pergunto, pessoal, são somente esses dois? Não. Tem um requisito aqui, nos crimes contra a administração, que ele não está na LEP, ele está no Código Penal. E você deve saber desse requisito específico que está no Código Penal. Em crimes contra a administração, o réu só vai progredir de regime se ele reparar o dano à administração ou devolver a coisa com os acréscimos legais. Anote então nos cadernos aí, mais um requisito, né? Então, além desses dois, temos mais um. Qual? Anote aí. Nos crimes contra a administração, a progressão de regimes, está condicionada à reparação do dano ou à devolução da coisa com os acréscimos legais. A progressão de regimes está condicionada à reparação do dano ou à devolução da coisa, com os acréscimos legais. Ou a devolução da coisa com os acréscimos legais. Fechou? Pessoal, nós vimos então aqui, ó, crime comum e crimes contra a administração pública. Basicamente os mesmos requisitos. Um sexto, bom comportamento. E no caso de crimes contra a administração, reparação do dano ou devolução da coisa com os acréscimos legais, sob pena de não progredir de regimes. Agora, em crimes hediondos e equiparados. Hediondos e equiparados são quais crimes? Isso, hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Anote então nos cadernos aí, no caso de crimes hediondos e equiparados. Quais são eles? Anota aí. Hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Pessoal, esses requisitos objetivos aqui específicos estão na Lei de Crimes Hediondos. Lei de Crimes Hediondos. E no caso de crime hediondo equiparado, nós vamos alterar o requisito objetivo, que vai vir acoplado aqui a um subjetivo, tá? No caso de agente primário e agente reincidente. Então teremos aqui, ó, requisito objetivo e requisito objetivo. Aí depende, né? Se o agente for primário ou se o agente for reincidente. Beleza? Então vamos anotar nos cadernos aí. No caso de crimes hediondos equiparados, requisito objetivo. O agente deve cumprir pelo menos 2/5 da pena. O agente deve cumprir pelo menos 2/5 da pena se for primário. 2/5 da pena se for primário. Ou 3/5 se for reincidente. Ou 3/5 se for reincidente. Ou 3/5 se for reincidente. Notem aqui, pessoal, que é um requisito. Se a gente for primário, cumprir 2/5. Se a gente for reincidente, cumprir o quê? 3/5 da pena. Então, ele vai cumprir um pouquinho mais aqui no caso de reincidência. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, pessoal. No caso de crime comum, crimes contra a administração, é 1/6, se primário ou reincidente. Entendeu aqui, ó? 1/6, se primário ou reincidente. Agora aqui, pessoal, é 2/5 se primário e se reincidente. 3/5 de cumprimento de pena. Só isso? Não. Nós temos aqui também o bom comportamento carcerário, que é o requisito quê? Subjetivo. Anote então nos cadernos aí, requisito subjetivo, bom comportamento carcerário atestado pelo diretor. Bom comportamento carcerário atestado pelo diretor. Pessoal, dada a inconstitucionalidade do regime integral fechado,
a progressão de regimes aqui também está condicionada ao exame criminológico? Não. Mas o juiz pode determinar? Sim. Essa é a súmula vinculante do STF. Súmula vinculante do STF número 26. Súmula vinculante número 26 do STF. Tá? É lógico que só o STF tem súmula vinculante, tá? Súmula vinculante 26 do STF. Anote aí no seu caderno, súmula vinculante 26 do STF. É possível que o juiz, em crimes hediondos equiparados, determine a realização de exame criminológico, mediante decisão fundamentada, para que haja a progressão de regimes, Súmula vinculante número 26 do STF, tá, pessoal? Agora, vamos lá. Eu pergunto, pessoal, hoje o requisito objetivo é esse, 2/5 primário e 3/5 reincidente. Mas antigamente o regime era integral fechado. Eu pergunto, pessoal, é possível legalmente, só pela natureza do crime, eu já falar que o regime será inicial fechado? Não. O STF declarou recentemente que o regime inicial fechado, lá da Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional. Por isso que a gente nem falou aqui, quando a gente falou de reclusão ou detenção, tá? E eu pergunto, pessoal, quando o STF declarou o regime integral fechado, em 2007, inconstitucional, o que aconteceu? O legislador, ele criou esses requisitos aqui pela Lei 11.464 de 2007. Então, esses requisitos objetivos foram criados pela Lei 11.464 de 2007, inserindo lá na Lei de Crimes Hediondos, então, esses parâmetros novos, 2/5 e 3/5. Agora, antes do advento dessa lei, como o STF já tinha dito que o regime integral fechado é inconstitucional, qual era, então, o parâmetro para progressão de regimes em crimes hediondos equiparados? 1/6 de cumprimento de pena. Anote, então, no seu caderno de observação. Para crimes praticados antes da lei 11.464, antes da lei 11.464 de 2007, para crimes praticados antes da lei 11.464 de 2007, o requisito objetivo para a progressão de regimes em crimes hediondos equiparados, é de 1/6. Requisito objetivo para crimes hediondos equiparados é de 1/6. Ou seja, pessoal, a gente adotava aqui o mesmo parâmetro para crimes comuns. Então, a gente passou a adotar o requisito diferenciado aqui de 2/5 e 3/5 após o advento da Lei 11.464 de 2007. Agora eu pergunto, pessoal, e se a mulher é gestante ou tem filho, criança, ou ainda filho com deficiência, ou ela é responsável por criança ou pessoa com deficiência? Aí, essa aqui foi inserida no dia 20 de dezembro de 2018, tá? 20 de dezembro de 2018, que é a mais recente de todas, tá, pessoal? Então, anota os cadernos aí. Se a mulher é gestante, ou é mãe ou responsável por filho, criança ou com deficiência, gestante, ou é mãe ou responsável por filho, criança ou com deficiência, deve-se adotar os seguintes requisitos para que haja progressão de regimes. Belezinha? Vamos lá. Quais são esses requisitos? Anote aí. Cumprimento de 1/8 da pena, desde que ela seja primária. 1/8 da pena, desde que ela seja primária. 1/8, pessoal, ou seja, ela vai cumprir menos que 1/6, tá? 1/8 da pena, desde que ela seja primária. Professor, e se ela for reincidente? 1/6, tá? E se ela for reincidente? No caso de crime comum, 1/6 aqui, fechou? Então, 1/8 da pena, desde que ela seja primária. O que mais, pessoal? Ela tem que estar no bom comportamento atestado pelo
diretor. Bom comportamento atestado pelo diretor. Bom comportamento atestado pelo diretor. O que mais, pessoal? O crime não pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça. Então, anota no caderno, o crime não ser praticado mediante violência ou grave ameaça. O crime não ser praticado mediante violência ou grave ameaça. O que mais? Muito bem. O crime não ser contra o próprio filho. O crime não ser contra o próprio filho ou ela é responsável, né, por ele. Então, não pode ser contra o próprio filho. Beleza? Ou representado aqui. E por fim, pessoal, não integrar organização criminosa. Não integrar organização criminosa. Professor, e se ela integra organização criminosa? 1/6 da pena. E se ela não integra? 1/8 da pena, tá? Então, ó, não integrar organização criminosa, o crime não pode ser contra o próprio filho, não haver violência ou grave ameaça na prática do crime, independente de contra quem seja, tá? Está no bom comportamento. Ela deve ser primária e cumprir 1/8 da pena aqui, tá, pessoal? Agora, não cumprir esses requisitos, a gente vai analisar os outros requisitos aqui de 1/6 da pena, fechou? Bem, agora, requisitos específicos para o regime aberto. Requisitos específicos para o regime aberto. Pessoal, a gente vai observar esses requisitos anteriores aqui, esses requisitos anteriores do fechado para o semiaberto, do fechado para o semiaberto. Agora, do semiaberto para o aberto, aí eu vou cumprir os mesmos requisitos que a gente analisou, 1/6, mais reparação do dano, aqui 2/5 ou 3/5, né? E todos eles eu tenho que estar no bom comportamento. E no caso de mulher, 1/8. Agora, para ir para o aberto, eu devo observar mais alguns requisitos, Anote então no seu caderno aí, observação aí, regime aberto. Para a progressão ao regime aberto, o condenado deve cumprir, além dos requisitos já estudados, além dos requisitos já estudados, novamente, os seguintes requisitos. Quais são? Primeiro aí, aceitação do programa. Então, será realizado aqui um programa para o condenado cumprir durante o regime aberto. Então, já anote o primeiro, aceitação do programa de cumprimento aqui no regime aberto. O que mais? Ele deve aceitar as condições impostas pelo juiz, a gente vai analisar aqui no próximo módulo, tá? Anota aí, aceitar e cumprir as condições, aceitar as condições e cumpri-las, né? Aceitar as condições e cumpri-las. O que mais? Ele deve estar trabalhando ou demonstrar a capacidade de prontamente encontrar emprego, tá, pessoal? Trabalho imediato. Anote tantos cadernos aí. Deve estar trabalhando ou demonstrar que consegue emprego de forma imediata. O que mais, pessoal? Ajustamento ao novo regime, anota aí, ajustamento ao novo regime, demonstrando pelos antecedentes ou exames que possui autodisciplina e senso de responsabilidade. Ajustamento ao novo regime, pelos antecedentes ou exames que possui autodisciplina e senso de responsabilidade. Belezinha, pessoal? Olha, tem um desses requisitos que eu vou dispensar aqui no caso concreto, se tratar de quem pode ser beneficiado pela prisão domiciliar. Qual? O trabalho. Anote então esse caderno aí. Observação. É dispensável o requisito do trabalho, para quem pode ser beneficiado da prisão domiciliar. Professor, quem são eles? Coloque aí 2 pontos. Primeiro aí, maior de 70 anos, gestante
mãe com filho menor, gestante, mãe com filho menor. E por fim, pessoa acometida de doença grave. Pessoa acometida de doença grave. Pessoa acometida de doença grave. Então, esses quatro, gestante, mãe com filho menor, pessoa acometida de doença grave ou maior de 70, tem direito à prisão domiciliar. E nesse caso, eu posso dispensar o requisito do trabalho para determinar aqui a progressão de regimes para o regime que aberto. Belezinha? Pessoal, então nós vimos aqui os requisitos. Eu sei que são vários requisitos que você deve observar. Então, tente refazê-los aí sem olhar aqui na aula, então no seu caderno, tá? Para que você lembre na hora da sua prova. Porque vai cair, é certeza, não tem dúvida. É questão certa. Então você tem que almejar esse cargo, você tem que alcançar esse cargo, e você só vai conseguir se você se empenhar, se você se dedicar. Então, refaça esses requisitos aí no seu caderno, sem assistir às aulas aí, tentando então gravar esses assuntos aqui. Porque eu sei que é bem decoreba e nós vamos continuar na próxima aula aí. Tamo junto, até mais e tchau!